Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vou fazer o comentário à entrevista de Paulo Raimundo na SIC Notícias, mas como é à esquerda, já não conto com muito. Só espero que não me diga muita merda. Vamos lá ver. E já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, dar like, comentar, essas coisas todas. Vamos lá ver. Boa noite, Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP. Muito boa noite, Viva, bem-vindo. boa noite, Obrigada boa por noite. estar connosco. Obrigado. Já vamos às legislativas, mas antes gostava de lhe pedir um comentário à notícia da noite. Donald Trump acaba de anunciar uma tarifa universal de 20% a todas as importações da União Europeia. Em Portugal, que impacto é que lhe parece? Aliás, a minha opinião acerca disso é que o Trump está a fazer uma grande. Percebo o lado dele em cerca de que tem um déficit nos Estados Unidos, mas a nível económico, para a população, é uma cagada enorme, que só vai encarecer o custo do produto. Isso é uma cagada enorme. Só tenho que reconhecer que o Trump está a fazer cagada. Sei que ele tem um déficit na balança comercial, porque parece que os Estados Unidos têm um bi de déficit, mas opa, o que interessa é a população, o bem-estar da população. E o bem-estar da população está posto em causa aqui. Essa é a realidade. Que esta medida vai ter? Olha, primeiro agradecer o convite, Obrigada. por estar aqui. Vamos lá ver, nós estamos perante uma pessoa que a única coisa que o preocupa são os negócios. É a sua agenda reacionária, é a sua agenda pró-fascista. O Trump é um homem de negócios. Ele não é bilionário por fazer assim. Não é por causa disso que ele é bilionário. Ele é bilionário porque ele é um homem de negócios. Ele olha pelos negócios. Tudo bem que está a fazer cagada no país, ok. Mas ele é um homem de negócios. Ele olha para os negócios com visão de lucro. Não é com visão de, oh, coitadinhos. Não. Agora, ele sim está a fazer cagada. E não lhe importa mais nada a não ser os negócios, os seus próprios negócios, em prejuízo dos povos, em prejuízo, olha, do povo da Ucrânia, por exemplo, em prejuízo do povo europeu. Está bem, mas a Ucrânia não é um problema do Trump. A Ucrânia é um problema da Ucrânia. Eu já dei a minha opinião acerca disso. Por isso não vou falar mais acerca da Ucrânia. Em prejuízo de todos os povos do mundo e, inclusive, em prejuízo dos próprios do povo dos Estados Unidos. E, portanto... Esses sim vão sofrer, vou levar uma bordoada com os novos preços, porque 20% ainda é um pedaço. Ainda é bastante. E os produtos todos vão aumentar a 20%. Essa é a grande realidade. Podemos dizer assim que está há uma guerra aberta do ponto de vista comercial, Em Portugal. que terá consequências em vários níveis. Os Estados Unidos é um importante mercado, comprador até de vários produtos nacionais. Principalmente da Alemanha, porque daquilo que eu sei, a Alemanha vende muito para os Estados Unidos. Eles vão lá uma bordoada que nem é bom. E, portanto, isso terá consequências, naturalmente. Que E níveis? isso só leva a uma questão, se me permite, aproveitando a pergunta, para uma questão que nós temos dito várias vezes, é que nós precisamos diversificar as nossas exportações, os nossos negócios também com os vários pontos do mundo. Lá está, o comunismo a falar mais alto. Make a China again, como dizem algumas pessoas, make a China again. Opa, é mesmo comunista. E temos que ter em conta isso do ponto de vista dos relacionamentos também comerciais. Essa é uma evidência. Não lhe preocupa nenhum ponto em particular, Não, nomeadamente o emprego? Não, vamos lá ver, quando nós temos vários produtos, o azeite, o vinho em particular, onde os Estados Unidos são grandes consumidores desses produtos, isso terá consequências. Porquê? Por uma razão simples, quer dizer, aumenta as tarifas, aumenta os preços, diminui a compra e, portanto, diminui a produção, né? Pode diminuir. Eu bem sei que o Trump está a fazer isto porque ele quer abaixar a taxa de juro e sem uma recessão ele não consegue baixar a taxa de juro. Porque os americanos são muito consumistas, mas muito consumistas. E se ele não provoca uma recessão, nunca na vida ele consegue baixar a taxa de juro, é impossível. A produção. O que é que nós precisamos de fazer? Vamos continuar a apoiar os nossos produtores. Mas não é por causa disso que ele está a deixar de fazer cagada, ele está a fazer cagada. Porque meter tarifas nos produtos só empobrece a população, porque a população fica menos rica porque não te faz aquelas trocas que deveria fazer. E procurar novos mercados para esses produtos que são extraordinariamente reconhecidos por esse mundo fora. Muito bem. Vamos então às legislativas. Paulo Raimundo, os números têm apontado para uma manutenção dos 3% do PCP nestas eleições, mas a subida do LIVRE pode roubar-lhe a alguns mandatos. Neste momento tem 4. O objetivo é mantê-los?
Olha, estamos muito confiantes para esta batalha eleitoral, sinceramente, com toda a franqueza, estamos muito confiantes, temos... Aliás, o Partido Comunista já nem devia existir. Estão lá partidos comunistas na Portugal e Espanha. Para quem é que precisa de um Partido Comunista? O comunismo nunca funcionou em lado nenhum. Opa, os balhotes lá na foice do martelo, que acreditam em tudo. Tudo é possível aqui em Portugal. Basta prometer qualquer coisinha que vão logo para essa cães raivosos. Essa é a realidade. Estamos no terreno, estamos no combate com o governo, somos o partido com mais, diria, com mais combate político e ideológico a este governo, com as opções erradas, no nosso entender, deste governo. E estamos muito confiantes, estamos muito ligados aos problemas das populações. Temos uma ação em curso com uma grande intensidade em torno daquilo que afeta a maioria do nosso povo, as inquietações nos salários, nas pensões, nos direitos das crianças, do acesso às creches, do Serviço Nacional de Saúde, para enfrentar o drama da habitação. Estamos muito centrados nisso. Não há risco do PCP desaparecer? Não, do pelo contrário, eu acho que um partido... Eu acho que podes começar já, não digo já nestas eleições, mas pouquinho a pouquinho, vais perdendo um deputado aqui, um deputado ali. Mas eu acho que no prazo de 10, 20 anos tu desapareces. Porque entretanto os mais velhos vão, não é? Vão falecer, que é o normal, o ciclo da vida, e os mais novos não querem saber de PCPs para nada. Eu acho que vai ser assim. Uma força como a CDU, que congrega comunistas, ecologistas, membros do Partido Ecologista aos Verdes, da Associação de Intervenção Democrática e muitos independentes. Ainda hoje tive a oportunidade de apresentar a lista do Círculo Eleitoral de Lisboa, entregar a lista no Tribunal, onde constatei exatamente isso. Uma lista, até listas, com um reforço considerável do número de mulheres na presença na CDU. Quem se apresenta ligado e quer se ligar ainda mais aos problemas das populações da maioria, só tem razões para estar confiante e achar que vai crescer. É isso que nós estamos confiantes. Mais do que 4 deputados, então? Sim, claro. Sabe porquê? Já agora, se me permite... Não, porque qual é a questão? Nós tivemos 205, grosso modo, 205 mil votos nas últimas eleições. Isso traduziu-se em 4 deputados. Isso manifestou-se profundamente insuficiente para aquilo que é preciso fazer para melhorar a vida do nosso povo, que é para isso que nós cá estamos. Portanto, nós estamos com a certeza de que é preciso mais e que é possível mais. É essa distância okay. para a direita, mas ainda antes gostava de ouvir sobre o PCP. Disse recentemente que não lhe parece que seja possível fazer uma transferência direta daquilo que o PCP perde para um ou outro partido em particular. Quais são as razões que o Paulo Raimundo deteta em quem decide abandonar o PCP? Olha, eu acho que essa expressão de abandonar pode ser um bocadinho, se me permite, forçada. Por uma razão, porque eu acho que as razões são várias e talvez nós não tenhamos tempo aqui, precisamos de um debate mais profundo sobre essa... É um partido que parou no tempo? Não, acho que não, e até lhe digo com toda a certeza e com toda a confiança que nós, aquilo que tenho assistido, nestes contactos que temos feito, muitos para esse país fora, até zonas mais adversas para nós, podemos assim dizer, é que há muita gente de outros partidos que teve outras opções até de voto há um ano atrás e que está a considerar votar na CDU. Quais são as zonas adversas? Não, adversas no sentido em que... Eu só estou a ver mesmo o Alentejo, que lá é só velhotes. Do resto não estou a ver ninguém que vote no PCP, sinceramente, não estou a ver ninguém. O PCP não faz nada, é só mais um cão que ladra, não serve para nada. O PCP neste momento não faz sentido nenhum. Zonas que não são tradicionalmente... Olha, agora este fim de semana estive em Braga. Uma zona que conheço muito, tenho um grande carinho, por razões várias. E sentiu-se esse reconhecimento. Porquê? Por uma razão talvez até mais significativa. É que eu tinha estado há cerca de um mês atrás em Braga. E tive em 2 contactos. Um no Hospital de Braga, com os utentes, com os profissionais. E outro numa empresa de têxtil. E essa empresa de têxtil onde as pessoas ganham 870 euros por mês e tem um subsídio de refeição de 2,5 euros por dia. É isto. Mas isso é o que o governo português quer, é vender mão de obra barata. É isso que o governo quer. Porque senão, se assim não for, nenhuma empresa vem para aqui, porque a carga tributária é tão alta, os impostos são tão altos, que porquê que as empresas vêm para aqui fazer se não tiver baixos salários? Se a empresa fazem assim, olha, tumba, andamento, não vem para aqui. Porque para isso tem outros sítios que têm mão de obra mais qualificada, que podem fazer. Portugal é um bom sítio, sim, para quem quiser abrir empresas de mão de obra não qualificada. Tipo, plantar batatas, plantar cenouras, fábricas de calçado, fábricas de roupa. Essas coisas que não precisam de mão de obra qualificada, mais nada.
E essa realidade da vida, das dificuldades da vida, aqueles com quem as pessoas contam para enfrentar esses problemas é com o PCP e com a CDU. E, portanto, PCP? Fazer isso? Não, nunca vos vi a fazer nada. Vós só ladrais, não fazer mais nada. Deixa de tretas. é isso que me dá confiança. A ver, é essa relação com as pessoas que nos dá confiança e nós estamos confiantes. Luta é uma das palavras mais referidas no comunicado mais recente do Comitê Central do PCP e já feito depois de saber que íamos a eleições antecipadas. Qual é a mobilização que o PCP espera ter agora nesta campanha, num partido que tem rondado estes 3%, que já não tem tanta relevância no Parlamento português? Não, olha, é um facto. Sinceramente, acredito que a relevância do PCP é nada. Neste momento é zero. O PCP só está lá que é só para mamar o tacho. Neste momento não tem relevância nenhuma. É PCP, Bloco de Esquerda. E PANs e esses partidos pequeninos, até 10 deputados, não estão lá a fazer nada. Nada. Aliás, o IEL é a mesma coisa, nem sequer tem 10 deputados, por isso não está lá a fazer nada. Embora eu goste das políticas da IEL. Não há como negar isso, quer dizer, não vale a pena vir para aqui encher o peito. É um facto. Nós temos baixado do ponto de vista eleitoral, com consequências do ponto de vista da representação parlamentar e institucional. Ora, nós não nos resignamos a isso. Nós queremos crescer. Nós precisamos de crescer. E até para essas mobilizações que falou. Porque, por exemplo, nós temos vários problemas para enfrentar. Nós precisamos de investir naquilo na resposta das creches públicas, por exemplo. Nós precisamos de uma mobilização popular para exigir isso. Uma rede pública de creches. Nós precisamos de uma rede pública de lares para responder ao número cada vez maior de idosos no nosso país que precisa de assistência. E quem é que vai pagar isso? Onde é que há orçamento para isso? Estou à espera que tu me digas. Nós precisamos de aumentar os salários. Nós precisamos de aumentar as pensões. Mas como é que tu vais aumentar salários se tens uma carga tributária tão alta? A carga fiscal de Portugal é absurda. Só assim é que vós conseguires dar tantos benefícios a quem não quer fazer nada. Se não fosse assim, Portugal ia à falência com os subsídios que se dá. Nós precisamos de criar todas as condições para responder ao drama da habitação. E isso exige mobilização popular também, de exigência. Mas também tem que ter expressão, diria assim, correspondente do ponto de vista de votos, na força que exige e que procura as soluções para resolver esses problemas. E essa força, no nosso entender, naturalmente é a CDU. E é nesta dinâmica que nós estamos muito empenhados, muito empenhados. Falou em aumentar salários e pensões. Fez-me lembrar a proposta do Chega de igualar a pensão mínima ao salário mínimo. Não. Nada disso. Vou dar um exemplo. Isso não é execuível. Nem nos próximos 5 anos não é execuível. Porque isso vai aumentar drasticamente a despesa. E isso não é sustentável. Quem pensa que isso vai entrar, que esqueça. Isso não é sustentável. Concreto. Nós temos uma proposta muito concreta para as pensões. Aumento de 5% para todas as pensões, no mínimo 70 euros para cada pensão. E porquê esta ideia dos 5% para todas e no mínimo de 70%? Porque se nós aplicarmos os 5% para as mais baixas, nunca chegaria aos 70%. Ora, esta nossa medida custa sensivelmente 1.800 milhões de euros, que é muito dinheiro. Convenhamos que é muito dinheiro. Só que, curiosamente, e é apenas uma curiosidade, porque o cálculo não foi esse, mas, curiosamente, é o mesmo valor que o Orçamento de Estado que está em vigor, aprovado pelo PSD e o CDS e viabilizado pelo Partido Socialista, é o mesmo valor que é atribuído em benefícios fiscais para as grandes empresas. Ora, a questão de fundo é esta. Nós optamos por quê? Optamos por dar 1.800 milhões de euros para 19 grupos económicos, em grande medida, que é isso no fundamental, que é para aí os benefícios fiscais, ou pegamos em 1.800 milhões de euros e damos a mais 2 milhões de reformados e pensionistas. Eu prefiro dar em benefícios fiscais, porque esses benefícios fiscais vão criar emprego. Os idosos não vão criar emprego. Os idosos vão consumir, não vão fazer mais nada. Enquanto que, se der benefícios fiscais às empresas, elas vão criar emprego. E isso é bom para a economia, que vai gerar a economia. Ponto. Essa é a realidade. Deixa de fazer comunices. Isso não cria emprego. Dá dinheiro a idosos e a pensionistas. Não cria emprego. Isso não cria emprego. A nossa opção é simples. É entregá-los 2 milhões de reformados e pensionistas. Está errado. Está errado. É estas as questões fundamentais que têm que se optar e é também sobre isto que cada um vai ter que optar também no dia 18 de maio. Falou de uma certa sintonia entre PSD e Partido Socialista.
Caso haja um contacto do PS depois destas eleições para se formar uma geringonça à esquerda, caso a AD e a IEL não cheguem à maioria absoluta e caso a AD decida não procurar o Chega e por isso viabilizar um governo do Partido Socialista, o Paulo Raimundo está demasiado magoado com este Partido Socialista ou aderia a essa solução? Sabe que nós, se há coisa, nós temos uma história que fala por nós nunca faltámos a nada que fosse positivo para a maioria do nosso povo. Nós não temos que provar nada desse ponto de vista. Já outros não podem dizer o mesmo. 3 exemplos concretos. O Partido Socialista, ainda há poucos dias, penso que ontem esteve aqui o secretário-geral e que, diria, fez de tudo o que fez para manter este governo até ao limite, fez disso uma coisa positiva. Isso significou o quê? Significou que aprovou um orçamento, este orçamento deste governo, o qual nós estamos profundamente em desacordo. Está bem, mas agora votaste a favor quando foi o do PS e o orçamento não mudou quase nada. O orçamento, a bem dizer, foi só um dos ajustes na inflação, de resto, a raiz do orçamento é quase a mesma. Houve ali uns ajustes a nível de impostos, uns ajustes a nível de inflação, e mais nada, manteve-se quase a mesma merda. Pouco mudou. Significa que com este governo, também com a Iniciativa Liberal e o Chega, baixaram o IRC para as grandes empresas. E muito bem, porque essas grandes empresas agora podem investir naquilo que realmente faz falta, ou seja, ou baixar o preço do produto, ou contratar mão de obra mais qualificada, ou dar aumentos aos funcionários. Fez muito bem. Isso é bom para a economia. Pouco falamos em benefícios fiscais, aqui está mais um. Fez muito bem em fazer isso. Havia de ter feito ainda, havia de ter sido mais agressivo, havia de ter baixado mais. Essa é a realidade. Deixa de fazer comunices, pá. Significa que permitiu que este governo fosse até ao limite das suas possibilidades. Ora, isso... Como eu já disse, o governo só caiu, eu não posso culpar nenhum nem outro, porque foi o Chega e o PS que votaram a favor, ou seja, ou caiu por um ou por outro. Decidam, vocês decidam. Ou foi o Chega ou o PS que fez o governo cair. Não foi positivo para o nosso povo. Isso não foi, aquilo que se traduziu no concreto não é positivo para o nosso povo. Aliás, se quer um exemplo mais concreto ainda, o PS conseguiu se juntar ao PSD para chumbar uma proposta do PCP de uma comissão de inquérito àquilo que nós chamamos de um crime económico e político, que foi a privatização da ANA. Ora, o PS... Tudo tem que ser privatizado, pá. Que crime económico e político. Olha, até parece que tu não vês a TAP. A TAP foi um desastre. Foi um desastre. E que é? Vais querer andar a meter mais pé em cima do pescoço do pagador de imposto para andar a meter dinheiro na ANA? Deixa estar a ANA privatizada. Para pagar para TAPs e coisas parecidas da aviação, já chega, não. Eu não quero. Por mim, podes ficar com a TAP, podes ficar com tudo que seja do Estado. Eu não quero. Não quero pagar para essas merdas. Terá que responder a essa pergunta, não somos nós. Porque nós nunca falhamos. Aqui estamos disponíveis, como sempre, para resolver os problemas da maioria. Estás disponível porque estás a receber 4.000 euros, tens o poder da caneta e só andas a passear. Porque o comum do português não tem a vida que tu tens. O comum do português às vezes tem um trabalho que não gosta para pagar as contas. Essa é a realidade do comum do português. Não anda a passear e a ganhar 4.000 euros. Pá, foda-se. Que pariu. Não é uma geringonça. Não é uma geringonça, é para resolver os problemas da maioria. Ora, quais são os problemas da maioria? Diria assim, estes elementos fundamentais. Serviço Nacional de Saúde, só se resolve com mais... Foi arrebentado com o PS enquanto tu, do PCP, andavas a votar a favor dos orçamentos. Essa é a realidade. A culpa do SNS está como está tudo arrebentado, é PCP, Bloco de Esquerda e PS. Vós os três arrebentastes com o PS. Melhor que o PS não, com o SNS. Profissionais e com mais investimento nos profissionais. Habitação, que só se resolve, como nós propomos, no mínimo com 1% do PIB, para responder à habitação pública. Para quê? Não é preciso. Se desburocratizar a construção, vai-se começar a construir, que é uma coisa maluca. Mas o político não pode pedir propina, como eu já disse. Se o político pede propina é outro problema, porque aí vai encarecer o custo da construção. Pá, não é preciso construção. Depois vai acontecer como aquela notícia dos ciganos, que deu-se casas novas a ciganos que não dão um tostão de renda, quase 50 euros de renda. Onde é que já se viu? Só porque a casa é pública. Opa, pelo amor de Deus, casas públicas não. Tem que se dar condições para construir. É só isso que é preciso.
conseguir concretizar isso? Estaria disponível a... Isso é possível concretizar. Qualquer medida para a maioria, que responda às necessidades da maioria do nosso povo, só é possível, a única condição que há para isso é o reforço da CDU. Mais votos e mais deputados. Não votem neste tipo de coisas, não votem nisto. Isto são políticas de Karl Marx, políticas de comunismo. Foda-se. Cada ideia de merda, puta que pariu. Tudo o resto é aritmética que não tem nenhuma consequência na vida das pessoas. Frequentemente que o PCP é a única força política coerente com os valores de Abril. O que lhe perguntava é... Aliás, o 25 de Abril só aconteceu porque havia gente que queria ir para a mama e não estava com a mama, só por causa disso. O povo que se engana, quem pensa que o 25 de Abril foi para a libertação do povo, não foi, desenganem-se, não foi. Foi porque havia gente que queria ir para a mama, ou melhor, queria ir para o poder e não tinha o poder, e por isso deitou o governo, ou lá o que era aquilo abaixo. Foi por causa disso, não foi porque a libertação do povo, não foi nada disso, nada disso. É em que é que o PCP se distingue do LIVRE, do Bloco de Esquerda? Quem é o PCP nestas eleições? Olha, eu acho que nós vamos ter, felizmente, uma oportunidade, e depois eventualmente vamos falar sobre isso, dirá, não sei. Mas... Aliás, se não fosse 25 de novembro, o nosso país era comunista. Essa é a grande realidade. Vamos ter uma oportunidade de ter debates entre as forças políticas e eu penso que esse é um momento privilegiado para sublinhar diferenças. Mas eu penso que a questão não é essa. A questão é, nós dirigimos a todos os eleitores. Eu ainda há pouco lhe disse que há muita gente que, por esta ou por aquela razão, noutras eleições votou noutros partidos e que agora vai votar na CDU e está connosco. Tenho recebido esse feedback assim, diariamente. E nós dirigimos a todos. Essa é uma questão fundamental. A segunda é que as pessoas conhecem-nos. Podemos ser acusados de previsíveis, mas essa previsibilidade também tem outras características. Tem a coerência, tem a coragem e tem a clareza. Ora, isso é uma garantia que o nosso povo tem. Sabem o que é que nós propomos, sabem o que é que nós defendemos, sabem que connosco não há manobras, não há golpes, não há jogos de sombras, não há teatros. Connosco. Não há jogos de sombras. Então os políticos fazem joguinhos. É quase como uma campanha do PS. Aquilo é populismo puro. A voz é igual, é tudo a mesma merda, tudo frio no mesmo saco. Os queridos é votos para depois ir para o poder para ter o poder da caneta. Não é para mais nada. É tudo às claras e com a certeza de que aquilo que estamos confiantes, que aquilo que propomos é aquilo que corresponde às necessidades da maioria do nosso povo. E, portanto, isso também nos dá uma certa, se nos permite, uma certa tranquilidade, ter a consciência que temos, no nosso entender, naturalmente, a razão do nosso lado. Isso dá-nos grande tranquilidade também. Nos cartazes da CDU lê-se o lema "a coragem que enfrenta a direita". O PCP tem atualmente os tais 4 deputados, a direita tem 138. Sente que no Parlamento... Ainda é preciso mais coragem, está a ver, para esse embate. Era essa a minha pergunta. Se no Parlamento atual, para manter um debate político, sentado na sua cadeira, é de facto preciso ter coragem? Não, sabe, a coragem, eu acho que a pergunta está muito bem feita, em função da nossa palavra de ordem, mas a coragem está para lá do problema do debate parlamentar, que é importante, não se desvaloriza, pelo contrário, nós não desvalorizamos, e é por isso que queremos mais deputados para esse embate. Mas sente algum receio no Parlamento de enfrentar, por exemplo, o Chega? Não, a coragem está para lá disso. A coragem não é de combater no Parlamento, é de combater as concessões reacionárias. E as concessões reacionárias estão para lá das forças reacionárias. Isto é mesmo falar de comunista, é o reacionário. É tudo reacionário. É uma coisa de comunista, foda. Em concreto, nós caracterizamos o Chega como uma força reacionária. E damos-lhe combate político e ideológico. Só que as concessões são muito mais alargadas do que isso. Nós, quando temos uma sociedade onde se carrega no individualismo, onde não há tempo para nada, onde os pais não têm tempo para ajudar os filhos, onde são empurrados para trabalho noturno, trabalho por turnos, 2 e 3 empregos. Mas isso é o capitalismo a funcionar? É normal? As pessoas se querem ter um produto, alguém teve que o produzir. Seja aqui, seja na China, seja em que caralho for. Alguém teve que o produzir. Para tudo. Aliás, para eu estar aqui a falar para vocês, alguém teve que produzir este microfone, este computador, alguém teve que andar a fazer linhas de internet. Isso é o capitalismo a funcionar? As coisas têm que ser como são. Não é assim, olha. E as coisas acontecem, não é? Por mais que muita gente pense que as coisas acontecem magicamente, não acontecem. As pessoas têm que trabalhar por turnos porque o capitalismo está a funcionar. Há gente a comprar e a vender. E há gente que precisa de produzir.
porque senão as coisas não acontecem. Isso é o capitalismo a funcionar. Empregos para aguentar a vida difícil da vida, isso tem consequências na vida de cada um e no conjunto da sociedade. Quem não quiser ter a vida normal, como muitos chamam, pode ir para o meio da montanha e viver de caça e de pesca e fazer uma tenda. Pode fazer isso perfeitamente. Ninguém é proibido de o fazer. Agora, não vais ter a mesma qualidade de vida. Isso não vais. Que tiro que a banho da chuva quem pensa que vai ter a mesma qualidade de vida porque não vai. É que depois ficas doente, não tens medicamentos, não tens médico, não tens nada. Estás por tua conta. Ora, nós precisamos de combater isso tudo. E precisamos de mais força. Para quê? Com mais força, as pessoas viverão melhor. E vivendo melhor, a sociedade será melhor. É isso. Não é porque as pessoas vivem melhor que a sociedade. As pessoas vivem melhor porque têm mais conforto. E isso é graças ao capitalismo. O capitalismo traz conforto. É por isso que as pessoas vivem melhor. Não é por mais nada. Não é por votar no PCP, por fazer políticas de comunistas. Não é por nada disso. Vê-se ver como é que ficou a União Soviética por causa do comunismo. Ela caiu, simplesmente caiu de implosão. Caiu e ponto, não é? O que é que se vai fazer? Uma coisa que não produz valor cai. O nosso grande objetivo. Fala muito do combate à direita e o tal comunicado que ainda há pouco falámos do Comitê Central do PCP, de dia 18 de março, fala em décadas de política de direita, de promoção e de... Aliás, já disse em alguns vídeos, se houvesse um Milei português, eu votava nele. Eu neste momento não voto porque nenhum partido me representa. Mas se houvesse um Milei português, eu votava nele. De conceições reacionárias e antidemocráticas, mas nos últimos 20 anos a maior parte foi governada pelo Partido Socialista, 4 deles apoiados pelo PCP. Não, sabe, a circunstância... Está a ver, isso por acaso é uma... Vamos lá ver, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma situação, nestes últimos anos, onde em 2015 é uma situação muito particular. O que nós vemos de um governo da Troika, de um governo de PSD, CDS e da Troika, com medidas impopulares, com um projeto de... Mas é normal. Se tinham que estar sob o mando da Troika, o que é que eles iam fazer? Aliás, o primeiro mandato que foi com o Passos Coelho, ele não governou. O Passos Coelho não governou. Ele teve que fazer o que estava na lista da Troika. Não tinha nada para fazer. Ou faz isto, ou não há dinheiro para ninguém. O que é que ele ia fazer? Aliás, até digo... Passos Coelho foi um grande homem, porque ele pegou no touro pelos cornos e governou com as ferramentas que tinha. Não havia dinheiro, o país estava, como dizia outro, o país estava de tanga. O desmantelamento total da sociedade, da base da estrutura social, dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde, do ataque à segurança social, do ataque às reformas, que era uma questão que estava em cima da mesa, e aquilo que aconteceu em 2015 foi uma oportunidade para travar isso. Não, porque o ataque às reformas, como tu falas, o ataque à segurança social, como tu falas, foi uma obrigação da Troika. Ou fazias isso ou não havia dinheiro. Agora era só escolher, não é? Aí eu vou fazer aquilo que me apetece, mas dá-me dinheiro. Não, a Troika não funciona assim e toda a gente sabe que não funciona assim. E travámos isso, e travámos esse caminho. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que nós nunca tivemos ilusões com o Partido Socialista. Na primeira oportunidade... Mas votaste nos orçamentos a favor só por causa do Taxinha, não é? Nunca tivemos ilusões. Que puta de piada. Na oportunidade que houve, o Partido Socialista abandonou esse caminho. Ele, quando viu que conseguia passar os orçamentos sem bode, ele deu logo um puto de um biqueiro no cu. Essa é a realidade. Ele só precisava de vós para passar os orçamentos, depois não precisava de vós, biqueiro no cu, porque as vossas. Não é economia. O vosso tipo de governação é uma governação à extrema esquerda, ou seja, é carregar quem trabalha de impostos para dar a quem não quer fazer nada. É o vosso tipo de governação. Isso não funciona. Se dúvidas houvessem sobre isso, tivemos uma situação, como sabemos, em que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta e na primeira oportunidade que teve da maioria absoluta, tudo aquilo que decidiu foi contrário a todo o processo que era necessário fazer. Vou dar um exemplo concreto para perceber. O atual governo do PSD-CDS não teve nenhuma dificuldade em governar, na primeira fase do seu governo, o orçamento anterior do PS. Uma evidência. Da mesma forma... Não teve dificuldade porque se funcionou o ano anterior, é claro que ia funcionar o ano seguinte. Mais bem ou menos bem ia funcionar, não é? Isto é normal. Agora, imaginemos que é um orçamento há 5 anos atrás. Os preços de agora provavelmente não iam funcionar. Ou se funcionasse era muito deficitário devido à inflação. O PS não teve nenhuma dificuldade em viabilizar o orçamento de Estado deste atual governo.
Eu até a brincar, uma vez disse, e Eu acho até que uma das grandes cagadas foi não terem baixado o IRC para as empresas no valor que eles disseram ao primeiro que iam baixar, porque isso ia gerar com que as empresas produzissem muito mais, tivessem ou terem mais lucro. As empresas conseguem investir mais no produto ou no serviço, conseguem dar mais aumentos aos trabalhadores. Pá, era muito melhor. O dinheiro no Estado não gera valor. O Estado é uma máquina de rasgar dinheiro. Essa é a grande realidade. a diferença entre o orçamento da maioria absoluta do PS e o orçamento do PSD e do CDS era a inflação. Porque se o orçamento do PS dava 1.700 milhões de euros em benefícios fiscais, o do PSD dava 1.800 milhões de euros em benefícios fiscais. Se o do PS dava 49,5%, 49,5% do serviço, de todo o dinheiro do Serviço Nacional de Saúde para aqueles que fazem da doença um negócio, o governo do PSD dá 50%. E, É por isso que não quero clarificar já a tal possibilidade. Eu já falei disso, que a bem dizer, o orçamento do PSD não teve assim nada de mudanças radicais. Foi só um ajustadinho aqui, um ajustadinho ali e pouco mais. Eu já falei disso. De uma geringonça, caso seja procurado. Não, é que o problema da alternativa que se impõe neste momento não passa por manter as linhas fundamentais da política desastrosa que vai condicionar o país e a vida de cada um. Mas porquê é que nós não temos políticos de jeito? Porque a corrupção é intrínseca ao português, daquilo que eu vejo no meu dia-a-dia. A corrupção é intrínseca. Por isso nunca vamos ter um político português que seja realmente bom. Nunca vamos ter. Nunca. Que se engane quem pensa que X ou Y político é bom. Nunca vamos ter. Porque como se esse tal político português nasceu em Portugal e cresceu em Portugal, ele esteve ligado à corrupção desde pequeninho até adulto. Porque em todo lado há corrupção. Até naquelas coisas mais banais do dia-a-dia. Em todo lado há corrupção. E por isso o político ou a pessoa vai estar ali, a levar com doses de corrupção desde pequeno até adulto. E vai achar isso normal. Por isso é que nós não temos políticos de jeito. É por isso. É preciso uma alternativa, é preciso uma ruptura com este caminho e uma alternativa. E que é esta alternativa? Faz-me rir. E agora, nós estamos muito confiantes de que podemos estar em condições de abrir esse caminho. Precisamos de mais força. E precisamos de mais força também para pressionar outros, nomeadamente o Partido Socialista, para esse caminho. Paulo Raimundo, O que eu estou a ver daqui é que o PCP já está em campanha, já está a prometer muita coisa, já aparece o PS, já está a prometer. Já vai dizer, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e não sei o quê, e não sei o que mais. Opa, dar aumentos aos pensionistas num valor tão alto não é execuível, porque os pensionistas não vão gerar emprego. Os pensionistas só são consumistas, só isso. Só isso é que eles fazem, é consumir. E alguém tem que trabalhar para eles consumir. E quem trabalha sim precisa de aumentos salariais. Não estou a dizer que não precisa. Agora, Portugal não quer dar esses aumentos salariais porque Portugal quer ser vendido como um país de baixos salários. Ou seja, tu metes aqui a tua empresa e tu tens uma mão de obra barata para trabalhar, mas não é mão de obra especializada, é uma mão de obra barata. Só isso. E depois também temos políticos que têm empresas a nível pessoal que precisam de mão de obra barata. Não era a do PAN que tinha empresas de apanha de mirtilo e não sei o que é. Isso precisa de mão de obra barata. Só não é sustentável. E como eu estava a falar do PCP, ele está em campanha. Ele só está a prometer para ver se ganha mais um ou dois deputados. Está em campanha. Não vejo nada de especial dali. Porque é tudo comunista. Não vejo nada de especial. Quem gostou do vídeo já sabe. Dê o like, subscreva, partilhe, comente. E até à próxima. Fiquem bem.